Saudações a todos! Eu sou Anubis e neste vídeo eu vou te explicar por que mulheres adoram usar de certos recursos que elas fazem questão de assegurar para si, mas que elas não admitem jamais que sejam usados contra elas. Vamos nessa. Ashorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Ontem eu trouxe a vocês um vídeo sobre a atriz Zendaya. Se você quiser conferir, é só... Eu acho interessante para você entender este vídeo que assista o vídeo passado para dar um contexto melhor sobre o que eu estou falando. Mas hoje a gente vive uma era onde a gente simplesmente não tem privacidade. E algoritmos de redes sociais, quando essas redes sabem que você está interessado em algum assunto, eles começam a bombardear você sobre isso. E eu tive acesso a um post muito peculiar sobre uma mulher, uma garota falando sobre a Zendaya. E a imagem é esta aí que vocês estão conferindo. Onde a mulher fala quando o cara é um cara normal e a mulher é simplesmente uau, né? Como se o Tom Holland fosse um bosta e a Zendaya fosse absolutamente incrível. O que essa mulher teve dificuldade de entender, que é, em geral, o que mulheres, em geral, têm dificuldade de entender, é o fato de que homens e mulheres têm valores distintos e por isso eles são validados e valorados de maneira distinta. Se você leva em consideração a dimensão estética, isso é ridículo porque a natureza, quando foi pensar no homem, a última coisa que ela se preocupou foi com a estética masculina. Então, é muito difícil você achar um homem realmente muito bonito. Um homem bonito é basicamente um homem que ganhou na loteria genética, né? Ao passo que mulheres não. Mulheres, a natureza pensou para que elas fossem muito mais delicadas, muito mais... Existe, na verdade, até um conceito científico para isso, que é a neotenia. Neotenia é basicamente os traços infantis, traços, enfim, que remetem a uma pureza, a uma condição de criança. A ironia é que o Tom Holland, ele é um cara normal exatamente porque ele é um homem muito neotênico. Ele é até imberbe, ou seja, ele não tem barba. Então ele é um cara que sempre vai parecer um jovenzinho, né? Enquanto a Zendaya não é uma mulher bonita. Ela é uma mulher hiperproduzida. Eu vou te provar que a Zendaya não é tão bonita assim por meio dessas imagens. Como vocês podem ver. A Zendaya, ela não é privilegiada geneticamente, ela é privilegiada economicamente. O que ela faz é usar, evidentemente, o recurso que ela tem para compensar a estética, ou a falta dela, né, da estética na Zendaya, né? Então, aqui eu não estou falando de forma alguma da atriz, eu acho ela uma excelente atriz, também acho o Tom Holland, enfim, os dois estão aí talvez no auge da carreira deles, porque eles acabaram de emplacar aí neste ano 2 filmes que foram sucessos absolutos aí de bilheteria, né? Que é Odisseia e Homem-Aranha Brand New Day, né? Que é Um Novo Dia aqui no Brasil, como foi traduzido, né? Então, os 2 filmes aí estão, acho que vão passar de 2 bilhões de bilheteria aí, se o ritmo da coisa continuar nesse pico, né? E os dois são um casal e os dois estão presentes nos 2 filmes, ou seja, eles estão no auge da carreira dele, né? E quando essas pessoas adquirem esta fama, esse vulto, as pessoas começam a questionar muitas coisas em volta delas, né? E esse é o símbolo absoluto do que eu queria falar aqui pra vocês, né? Como mulheres não entendem como homens são valorados. O valor do Tom Holland não tá na estética, na aparência dele. Novamente, falando aqui pra vocês, a natureza não privilegiou o homem esteticamente. O valor do homem é mensurado pelo papel que ele desempenha, pelo patrimônio dele, enfim, pela figura dele e pelo que ele conquistou. A mulher, sim, é valorada em torno da imagem dela. E é por isso que as mulheres sabem disso, no fundo. E é por isso que elas se valem de tantos recursos que elas jamais aceitariam que os homens usassem. Para fazer uma equivalência aqui, imaginem que uma mulher sai com um cara. E este cara vai com o carro do amigo dele, que é uma Ferrari. Essa mulher fica surpresa com ele e depois ele, enfim, com o decolar do relacionamento, ela percebe que ele não tinha aquele carro. Ele usou um carro do amigo para ludibriar ela, para sinalizar para ela que ele tinha um patrimônio maior e um status maior do que ele efetivamente tinha. Seria justo a mulher se sentir revoltada com isso? Evidentemente que sim. Por quê? Porque ele está mentindo e manipulando ela, na verdade. Só que mulheres fazem isso com uma tal naturalidade que elas já naturalizaram isso por meio dos procedimentos estéticos. Ou seja, mulheres simplesmente querem usar recursos
que elas não aceitariam que os homens usassem contra elas. Basicamente, todos esses procedimentos estéticos é uma forma de ludibriar os sentidos e os instintos do homem, fazendo com que essa mulher pareça que ela tem uma herança genética muito melhor do que ela de fato tem. E você pode alegar que maquiagem não é só uma questão de estética, tem uma questão de arte também, que não sei o que, e isso é verdade. Mas também é verdade que maquiagem e todos esses procedimentos estéticos são uma forma da mulher parecer muito mais bonita do que ela é. Mulheres usam maquiagem para fazer com que traços que elas não gostem sejam ocultados, traços que elas gostem nelas mesmas sejam ressaltados. E o que é essencialmente isso? É uma forma de manipular os sentidos de outras pessoas, especialmente dos homens. Ou seja, a maquiagem e todos os procedimentos estéticos são uma mentirinha conveniente. Ou seja, como essa mentira é boa para elas, elas tentam positivar essa mentira. Aí eu te pergunto, com base na analogia que eu acabei de fazer aqui com vocês. Se fosse o contrário, se os homens usassem os mesmos recursos, as mulheres aceitariam isso naturalmente? Por que nós não vemos homens lutando para tentar naturalizar isso? Tudo isso gira em torno de uma coisa que homens não entendem muito bem, mesmo no meio masculinista, que é a hipergamia. A hipergamia não é o desejo das mulheres por homens destacados. A hipergamia é o delírio da mulher achar que ela é incrível e especial de uma maneira intrínseca. Vocês certamente já devem ter visto aí, enfim, existe a jornada do herói, os filmes de super-herói, todos eles são mitos que representam o arco heróico do homem, que é basicamente ali você ter que lutar para superar uma grande adversidade e no final ter a vitória, que é basicamente o arco da vida de todo homem. Todo homem sabe que se ele quer alguma coisa, ele vai ter que lutar e se sacrificar por isso. O ponto é, também existem as histórias de super-herói, os mitos, os arcos heróicos nas mulheres, que são as histórias de princesa da Disney. Você já se perguntou que toda protagonista dessas histórias feita para garotas são princesas? Por que isso acontece? Eu já trouxe outros vídeos onde eu já elaborei isso aqui, mas basicamente a resposta é muito simples. Mulheres acham que elas são especiais de maneira intrínseca. Toda mulher acha que ela é especial e ela quer ser tratada em conformidade com isso. Ou seja, mesmo a mulher mais medíocre do mundo, ela acha que ela é especial, ela quer ser tratada de maneira especial e, exatamente com base nisso, ela espera achar um homem especial. Ou seja, mulheres são criaturas que têm uma imensa capacidade de não entender, de não compreender, de não reconhecer a própria mediocridade. Isso é objeto de muita frustração para as mulheres. Enfim, isso é reflexo de inúmeros problemas que nós estamos vendo hoje de saúde mental, de mulher que é viciada em TikTok, em Instagram e afeta a saúde mental delas. Por quê? Porque elas olham outras mulheres e acham que elas merecem viver a vida daquelas mulheres, ter os mesmos privilégios que elas. E isso, enfim, causa inúmeros problemas que não é o objeto deste vídeo aqui. O ponto aqui deste vídeo é, eu usei a Zendaya para mostrar um comportamento que é muito típico das mulheres, que é usar armas em seu favor que elas jamais aceitariam ser usadas contra elas. Eu citei aí o exemplo da garota que comparou o Tom Holland, que é um homem de alto valor, com a Zendaya, assim, que por meio de estética parece ser muito mais bonita do que ela efetivamente é. Isso é simplesmente uma forma da Zendaya usar uma mentira conveniente. Qualquer homem aqui que já tenha tido a experiência, mulheres também, né, de mentir para uma mulher, vocês certamente sabem como esse tipo de coisa termina. A mulher, ela simplesmente vai te odiar de todas as formas possíveis. O ponto é que essas mesmas mulheres, quando têm a chance, usam esse mesmo tipo de arma em favor dela. Ou seja, a verdade é que as mulheres não gostam de mentiras, elas gostam de mentiras que não estão a favor delas. Isso acontece pela razão que eu já te falei. Mulheres acham que elas são especiais. Então a mentira que está em favor dela é conveniente, a mentira que vai contra ela é deletéria. Então o que acontece em função de... Assim, o comportamento das mulheres é reflexo de um elemento muito intrínseco à natureza delas, que é o fato de que as mulheres não têm meios como os homens de lutar e se impor. Então elas tiveram que desenvolver certos outros recursos para validar seus interesses, que é basicamente jogos sociais. Qualquer homem que já tenha observado profundamente o comportamento das mulheres, evidentemente as mulheres também sabem disso, sabem que as relações das mulheres são muito complexas. Assim,
uma mulher tenta conspirar com outra e faz uma fofoca de tal e não sei o que, ao passo que os homens são ridiculamente simples. Um homem pode chegar pro outro e falar, e aí, viado, você é mó fresco, não sei o que, e depois eles saem abraçados, um pendurado no outro, falando nas costas um do outro. Esse cara é foda, ele é de rocha, não sei o que. Ou seja, homens se agridem frontalmente. E, ao passo que nos bastidores, eles são verdadeiros e íntegros consigo mesmos. Ao passo que as mulheres muitas vezes têm um comportamento completamente oposto. As mulheres, às vezes, ficam nesses vínculos sociais de falsidade, falando, ai, amiga, não sei o que, não sei o que. Quando viram as costas, elas queimam o filme das outras, umas para as outras mulheres, para destruir a imagem delas, de uma maneira que faz um enredo de Game of Thrones parecer historinha para criança. Por que isso acontece? Porque ao longo da evolução biológica das mulheres, elas tiveram que usar armas diferentes dos homens, já que elas não têm os mesmos meios de impor a sua vontade, a sua força, como os homens. Basicamente, na pior das hipóteses, todo conflito dos homens vai acabar em briga e isso vai resolver o problema. As mulheres não. Elas ficam ali tentando o máximo possível validar os interesses delas, se valendo ali de armas, de fofoca, de difamação, de tudo, para conseguir o que elas querem com o menor custo pessoal. Ou seja, ao passo que os homens vão arriscar e empenhar, enfim, até a própria vida deles para valer o interesse, as mulheres não vão nunca correr este risco. Mas elas vão ali tentar manobrar a circunstância o máximo possível para chancelar o interesse delas. Mesmo que seja destruir a reputação de alguém, enfim, criar algum mal maior, mas ela não vai correr o risco que os homens correm para ter as mesmas coisas, a mesma vitória que um homem eventualmente poderia ter. Vou citar um exemplo bem claro disso. Imaginem vocês, por exemplo, vou recorrer aqui a mitos de novo. Qual que é o arquétipo do profano masculino? O que tem presente em toda a história aí de vilões e tal? É basicamente o tirano. É aquele cara que usa o poder dele para tiranizar os outros e impor a vontade dele. Esse é o reflexo do profano masculino. Quando homens querem algo, eles simplesmente usam sua força e o seu poder para isso. Ao passo que, qual é a representação do profano feminino? É a bruxa. A bruxa é sempre a vilã de alguma história, enfim, sempre que uma mulher é representada de uma maneira para evidenciar o profano feminino, é uma bruxa. Por quê? Qual é a arma que a bruxa tem? São os feitiços. O que é um feitiço? O que é uma magia? O que seriam formas de manipular a realidade em um nível muito sutil. Então, o poder que o tirano tem de impor a sua vontade por meio da força, a bruxa tem por meio dos feitiços. E o que são esses feitiços no mundo real, nas relações sociais? São essas pequenas manipulações. É você queimar o filme de alguém baseado numa mentira, simplesmente para ter algo que você quer, o que mulheres fazem constantemente. Ou mesmo manipular a sua própria aparência para parecer muito mais bonita do que são. Vocês lembram aquele filme da Branca de Neve, a história lá? O que acontece? Existe a Branca de Neve, que é a donzela mais bonita, e existe a bruxa má, que é simplesmente uma velha, ela é uma bruxa, mas absolutamente narcisista, e usa o espelho para projetar uma imagem que ela não tem, simplesmente para ela se sentir bem. Ou seja, o espelho é um servo que realça o valor dela. Mas aquilo é uma magia, é um feitiço. Ela é uma bruxa, ela não é tão bonita assim. O que acontece quando ela descobre que existe alguém mais bonita, mais privilegiado que ela? Ela usa dos seus feitiços para tentar destruir a Branca de Neve. É exatamente isso que as mulheres fazem o tempo todo, umas com as outras. Elas nunca vão partir da porrada como os homens fazem. Isso é muito custoso para elas. O que elas fazem? Usam desses pequenos artifícios, dessas mentiras convenientes, dessas maneiras de manipularem as pessoas para chancelarem os seus interesses, para validarem a sua vontade. Então, é por isso que as mulheres, em filmes, enfim, histórias, são sempre representadas como a bruxa. Por quê? O que a bruxa faz? Ela manipula. Estão ajudando a mocinha, não estão, gentis cavalheiros? Bem, fiquem bem longe dela, ou eu farei um colchão desta palha. E você? Vou usar você como colmeia. Ei, espantalho, quer jogar bola? Eu acho que não existe símbolo maior de tudo que eu quero falar para vocês do que um comportamento muito peculiar da parte da Zendaya, que é uma espécie de ciúme paranoico que ela tem do Tom Holland. Isso
é um reflexo natural de pessoas que são inseguras. O problema é que a insegurança, ela transborda de um certo limite e deixa de ser insegurança para se tornar paranoia, e esse comportamento começa a se tornar abusivo e completamente disfuncional. E é muito curioso que foram registrados muitos momentos uma atriz diferente não pode chegar no Tom Holland, que ela já cria assim um sorriso amarelo, já demonstra um imenso desconforto que ela precisa dissimular. Aí eu te pergunto, e se fosse o contrário? E se fosse o Tom Holland com esse ciúme, essa possessão, essa insegurança toda pra cima da Zendaya? A internet inteira, em vez de ficar ironizando e falar, haha, que fofinho, deixa eu fazer um memezinho. Imagine se fosse o Tom Holland que fosse ciumento paranoico pra cima da Zendaya. O que ia acontecer com ele? Eu acho que eu não preciso te responder isso, né? E isso é a prova absoluta do ponto aqui que eu tô querendo transmitir a vocês. Enfim, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Curta, comente, compartilhe. Fique à vontade na seção dos comentários e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.